Você sente que Deus tem feito ouvidos surdos às suas orações? Quando foi a última vez que você experimentou milagres em sua vida? Assista a este vídeo para receber respostas imediatas, aprendendo a fazer orações que Deus não pode ignorar. Quando você começar a orar as orações corretas, desfrutará da glória de Deus e verá sua vida mudar como em um sonho. Hoje, abra seu coração para aprender e receber de Deus e se reposicionar para milagres sem fim. Você sabia que Deus tem bênçãos não reclamadas esperando por você? Deus está pronto para encher o seu cálice à medida que você o invoca em oração, mas, assim como os códigos de um cartão de crédito, você precisa saber o número correto para digitar se quiser acesso ao seu dinheiro. Pense na oração como seu cartão de crédito, garantindo acesso ao lugar íntimo de Deus, onde você dialoga com Ele. No entanto, são necessárias orações simples, específicas e diretas para receber de Deus. Jesus não apenas ensinou seus discípulos a orar, Ele lhes deu um padrão a seguir. Da mesma forma, você deve saber como obter as respostas que deseja de Deus. Por mais poderosa que seja a oração e capaz de produzir grandes resultados, você não é abençoado apenas por realizar a atividade. Compreender as chaves para o tipo de oração a qual Deus responde rapidamente é vital. Você pode receber tudo o que sempre imaginou. Isso parece impossível? Talvez pareça em um mundo egocêntrico como o de hoje, mas Deus deseja abençoar e prosperar você. Ele ouvirá seu clamor e responderá com suas respostas à medida que você chamar sua atenção com esta oração poderosa. Você está pronto para desfrutar de respostas vindas do céu? Vejamos os tipos de oração que Deus não pode ignorar. Número 1. Oração de misericórdia. A maioria dos cristãos negligencia essa oração porque acredita que apenas os pecadores precisam orar por misericórdia. Eles a desprezam, especialmente se têm sido fiéis em seu serviço a Deus. No entanto, a oração de misericórdia é um mistério que fala mais alto do que qualquer outra oração que você possa fazer. Ela move Deus a encontrá-lo onde você está e apaga veredictos malignos e julgamentos do inimigo. É uma oração poderosa que Deus ouve, independentemente da pessoa que a faz. Deus vê o clamor por misericórdia como um sinal de rendição. É um apelo para que ele retenha o julgamento e reconsidere a situação que exige um veredicto. Quando você se encontra em desafios intensos, cheios de suspense e com um destino incerto, nesses momentos de ansiedade, você pode clamar a Deus por misericórdia e receber uma resposta rápida. Deus nunca vira as costas para os de coração quebrantado. É aí que a misericórdia o leva. Ela o leva a um ponto de quebrantamento onde você clama desesperadamente por uma mudança e Deus ouve tais orações. Ele é compassivo e sempre mostrará misericórdia em vez de julgamento. O dom da salvação é a prova do amor de Deus e de como Ele não o recompensa pelos seus pecados, mas, em vez disso, remove o peso deles e lhe dá uma chance de recomeçar. Sua libertação vem como resposta ao seu clamor humilde. Pela misericórdia de Deus, você não é consumido. Deus não lida com você de acordo com suas qualificações ou com o que você merece. Ele lhe concede favor imerecido. O filho pródigo se afastou depois de exigir sua herança e viveu de maneira promíscua. Depois de um tempo, começou a enfrentar as consequências de sua escolha e decidiu retornar ao pai. Lucas 15:18-20 diz: Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho
e o abraçou e beijou. Em vez de repreendê-lo por desperdiçar seus bens, seu pai o adorou e preparou uma festa. O versículo diz que quando ele deu um passo em busca de misericórdia e retorno, foi recebido com um abraço caloroso. Seu pai correu até ele. Da mesma forma, Deus corre para encontrá-lo assim que ouve o seu clamor. Fora da misericórdia de Deus, o mundo é cruel e está pronto para atacá-lo. Mas quando você clama por sua graça, experimenta sua bondade. Quando você sabe como clamar a Deus por misericórdia, conhece o seu ponto fraco. Jesus disse que qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não o expulsa de sua presença quando você vem buscar graça. Quando Jesus ouviu Bartimeu, o cego, clamando por misericórdia, ele parou e respondeu. Imediatamente Jesus o chamou, e ele recebeu a visão. Se você entender o potencial da oração de misericórdia, ela sempre será sua primeira abordagem quando estiver diante de Deus. A Bíblia lembra a todos os crentes que eles têm um sumo sacerdote que se compadece de suas fraquezas. Hoje, peça a Deus misericórdia por sua família, trabalho e negócios. Quando você se desviou do caminho certo, irritou a Deus ou se encontrou em uma situação desesperadora, volte-se para Ele com um clamor de misericórdia e Ele o salvará. Essa oração poderosa fará com que você se destaque entre os demais. Ela abrirá portas para visitas milagrosas e respostas rápidas. Você acredita que milagres acontecem quando você ora? Vamos ver outra oração que pode trazer suas bênçãos. Se você ainda não se inscreveu, junte-se agora ao nosso ministério. Número 2. Oração por assistência divina. A história de Hagar é um dos momentos mais belos registrados na história bíblica. Ela mostra como Deus é movido à compaixão, mesmo quando alguém não merece sua graça. Hagar estava sozinha no deserto depois de deixar a casa de Abraão. Ela tinha apenas um pouco de comida e água, mas isso não era suficiente para a criança. Quando ficou sem água para dar ao menino, colocou-o no chão, frustrada e sem saber como conseguir ajuda. Enquanto Hagar se sentava a um tiro de arco de Ismael, chorava, e Deus ouviu. Gênesis 21:17 diz: Deus ouviu o menino chorando, e o anjo de Deus chamou Hagar do céu e lhe disse: O que há com você, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando onde ele está. Levante-se, pegue o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Por isso, foi, encheu o odre e deu de beber ao menino. Embora Ismael não fosse o filho da promessa, Deus não o abandonou. Quando você clama pela ajuda de Deus, Ele não pode virar as costas para você. Você está enfrentando momentos em que não vê saída ou está prestes a cair? Orar por intervenção divina é o caminho mais rápido para obter ajuda. Ao longo do Antigo Testamento, você verá Deus intervindo nos assuntos do seu povo, resgatando-os das garras da morte e abrindo caminhos de escape em resposta às orações dos personagens bíblicos. Os israelitas pediram intervenção divina e Deus os ouviu. Êxodo 3, 7-10 diz: Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora, pois, vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A resposta de Deus às orações deles foi levantar Moisés como o libertador deles.
Quando você enfrenta situações de risco de vida e clama por ajuda a Deus, Ele age com rapidez e abre um caminho onde antes não existia. Ele fez isso com os israelitas quando estavam entre o Mar Vermelho e os aterrorizantes soldados egípcios. Eles não tinham controle sobre o problema que os encarava, então clamaram a Deus e Ele respondeu. Ele abriu o Mar Vermelho instantaneamente e afogou seus inimigos, libertando completamente os israelitas do domínio deles. Quando você se sentir preso, perdido ou encurralado pelas provações da vida, levante os olhos para o céu e peça a Deus para salvá-lo. Ao chamá-lo nos momentos de desespero, Ele intervirá e ajudará você a tempo. Assim como Ele ouviu o gemido dos israelitas em momentos difíceis, Ele ouvirá o seu. Quando clamaram por intervenção, Ele se lembrou de sua aliança com eles e quebrou um jugo que durava 40 anos quando os egípcios os escravizaram. Ele se cansou dos maus tratos que seu povo enfrentava e os libertou da escravidão. Da mesma forma, quando você clama a Deus em meio a situações difíceis ou em anos de sofrimento que podem ser considerados como cativeiro, Ele ouvirá e o resgatará com seu braço estendido. Ele intervirá para contender com seus inimigos, libertá-lo e trazer julgamento sobre eles. Ele provará a você que é seu refúgio em tempos de angústia e um abrigo contra as tempestades da vida. O Salmo 72, 12 a 14 diz: Pois Ele livrará o necessitado que clamar, e o aflito que não tiver quem o ajude. Ele terá piedade dos fracos e dos necessitados, e salvará os necessitados da morte. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois preciosa é a vida deles aos seus olhos. Quando a ajuda humana é limitada, Deus tem opções exclusivas para libertá-lo quando você acessa sua linha de socorro. Clame a Ele hoje e peça que intervenha nas questões que o afligem e o pressionam contra a parede. Abra seu coração e deixe que Ele veja que você precisa desesperadamente de sua ajuda. E você sentirá sua presença ao pedir. Quando você faz essa oração, isso é um sinal de que você abre mão do controle e depende de Deus para demonstrar seu poder. E Ele nunca resiste a tais oportunidades. Mesmo que Daniel tenha sido deixado à mercê de um destino terrível na cova dos leões, Deus o protegeu e fechou a boca dos leões. Enquanto você luta contra o peso das contas financeiras, imprevistos inesperados e rompimentos de relacionamentos, a oração por ajuda divina é a chave para destravar favor e libertação. Você quer continuar tendo acesso fácil a Deus por meio da oração? Continue assistindo enquanto revelo mais orações especiais que atraem o foco dele para você. Número 3. Oração por direção divina. Quando você não sabe para onde ir, Deus diz que se você pedir direção, Ele não resistirá a você. Ele responderá e o ajudará. Jeremias 33, 2 a 3 diz: Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e a estabeleceu. Senhor é o seu nome. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele direciona seus passos para seguir um caminho diferente do que você planejou. Ele abre seus olhos para soluções que você não conseguia enxergar antes. Você quer uma visão maior para a sua vida, mas não sabe por onde começar? Busque a direção dele. Peça a Deus que o guie quando estiver indeciso sobre onde investir sua paixão, energia e habilidades. Ao tomar decisões, pare para orar sobre isso. Não confie no seu próprio entendimento, confie que Deus guiará o seu caminho. Se você entregar seus planos a Ele, Ele lhe dará os desejos do seu coração. Davi era um homem que buscava constantemente a Deus antes de tomar decisões, sejam elas grandes ou pequenas.
Ele nunca seguia apenas o que parecia ser a melhor escolha. Há uma frase repetida no livro de Samuel que pode ser considerada a favorita de Davi. Se a oração deve ser contínua, então essa pode ser chamada de sua oração preferida a Deus. A frase repetitiva era: Davi perguntou ao Senhor. Ele sempre perguntava a Deus se devia atacar um bando de saqueadores ou recuar, se devia peregrinar para um lugar diferente ou permanecer onde estava. Em cada ocasião, Davi consultava Deus e recebia uma resposta. Deus dizia para ele perseguir e batalhar contra seus inimigos ou adotar uma abordagem diferente no ataque contra eles. Às vezes, Deus dava a Davi um não quando percebia perigo à frente. Davi é um exemplo de como Deus guia aqueles que pedem sua orientação. Deus quer que você tome decisões sensatas, então Ele nunca hesita em falar quando você o consulta sobre qual caminho seguir. Como cristão, entenda que você não busca a direção divina apenas porque isso tira alguns fardos ou parece uma saída fácil da incerteza. Você busca a orientação de Deus porque deseja viver de acordo com sua vontade e propósito. Por isso, Ele nunca desperdiça uma oportunidade de guiá-lo. A Bíblia lembra do compromisso de Deus com a oração por direção no livro de Tiago. Ela diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Deus oferece um caminho simples por meio dessa oração. Ele diz que dará direção se você pedir. Embora Deus tenha lhe dado o livre arbítrio para fazer suas escolhas, Ele também gosta de guiá-lo para que você não tome decisões erradas. Ele não o deixa despreparado ou sem direção diante de grandes mudanças na sua vida. Quando você ora por sua direção, Ele responde e o inspira sobre o que fazer. Pode ser que uma passagem bíblica surja em sua mente do nada, ressoando profundamente com sua necessidade de orientação. Como resposta à sua oração, Deus pode falar por meio de uma voz suave e tranquila, de uma mensagem ou de um conselho sábio de seus líderes espirituais e especialistas. As respostas rápidas e decisivas que Deus dá quando você o busca podem surpreendê-lo, pois cada passo que você dá parece ter um sinal claro de Deus sobre como conduzir seus assuntos. Com essa oração, você passa de alguém perdido para alguém cheio de percepções profundas. Isso reforça que há segurança na abundância de conselhos, mas que as pessoas perecem sem orientação. Deus se move para responder quando você pede direção, porque Ele deseja guiá-lo no caminho da vida e da retidão. Quando você pede sua orientação, submete sua vontade a Ele, deixa de ser autossuficiente e olha para Deus em busca de uma saída. Em vez de agir apenas com base no que parece lógico ou sábio, você espera que Deus direcione seus passos. Peça a Deus que mostre como usar o tempo e os talentos que Ele lhe deu. Quando você faz essa oração, sentirá fortemente sua presença ao seu redor, avaliando seus pensamentos e guiando-o internamente para tomar decisões. Quando você está aberto ao Espírito e ora por direção, desfruta de clareza em seu caminho. Essa oração se aplica tanto às pequenas quanto às grandes decisões da sua vida. Deus responderá a uma oração sobre qual roupa vestir, assim como o guiará na escolha de um cônjuge. Sua oração por clareza também se estende às pequenas coisas, porque Deus está sempre disposto a ser um pastor para todos os que se submetem a ser suas ovelhas. Pessoas comuns podem alcançar vidas extraordinárias por meio desta oração poderosa, porque Deus não pode rejeitar seu pedido quando você se aproxima dele com tais orações. Vamos ver mais algumas. Número 4. Oração por cura. Essa oração não fica sem resposta de Deus. A principal razão pela qual Cristo morreu na cruz foi para conceder a você total liberdade do domínio do diabo.
Ele enfrentou uma morte cruel para que você não precisasse passar por tal dor física. A Bíblia relata que Jesus levou sua dor e carregou seu sofrimento. Ele foi ferido por suas transgressões, castigado e afligido por suas iniquidades. Ele suportou um grande castigo para que você pudesse desfrutar da paz. E pelas suas feridas, você recebe plenitude, sendo curado de enfermidades e doenças. Jesus nunca deixa sem resposta sua oração por cura. Por meio de Jesus, você pode compreender a imagem expressa do Pai. Durante todo o seu ministério na terra, ele nunca ignorou aqueles que sofriam com enfermidades. Ele curou tantos quantos o procuraram. Ele teve compaixão dos aflitos, daqueles oprimidos por espíritos malignos e atormentados por doenças. Após seus ensinamentos em diversas ocasiões, ele ministrava cura às pessoas e, quando clamavam por sua atenção, ele respondia e os libertava do sofrimento. No entanto, uma história se destaca entre as narrativas de cura no Evangelho. A cura da mulher encurvada em Lucas 13, 10 a 17. Um espírito a manteve curvada por 18 anos e ela não conseguia se endireitar. Depois que Jesus ensinou na sinagoga, ele a notou, chamou-a à frente, orou por ela, impôs as mãos sobre ela e a endireitou. Contra a lei, Jesus curou a mulher no sábado. Isso causou uma revolta entre os mestres da lei, mas ele os respondeu de forma que os calou. Jesus estava disposto a ir contra a lei para aliviar aquela mulher, porque ele nunca ignora um clamor por libertação. Seja o que for que esteja causando desconforto a você, isso pode ter o poder de enfraquecer seu espírito. Assim como a mulher na história de Jesus, o inimigo pode estar atormentando você com uma condição debilitante. Quando você vem a Sião, a cidade do Deus Santo, você recebe libertação. Da mesma forma que Jesus nunca ignorou aqueles que estavam doentes e sofrendo com enfermidades, Deus não ignorará sua oração por liberdade. Talvez o diabo tenha afligido você com espíritos malignos, doenças estranhas ou vícios físicos. Jesus está aqui para libertá-lo e restaurá-lo por completo. Ao orar hoje, lembre-se de que ele é cheio de compaixão. Ele não passará por você sem agir. Seu poder grandioso quebrará os grilhões do diabo e curará seu corpo. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade mental ou emocional. Deus deseja que você tenha boa saúde, assim como sua alma prospera. Ele prometeu a você uma mente sã. Então, ao clamar a Ele, Ele responderá, curando seu coração partido e libertando você do cativeiro. Deus não se importa com há quanto tempo você está nessa condição. Quando você o chama, Ele quebra as correntes e o liberta. Amado, anime-se. A liberdade que você tanto desejou chegou. Prepare-se para orar se quiser que suas mãos de cura toquem sua vida. Se você foi condenado à morte por câncer, diabetes, hipertensão ou pelas aflições da vida, não tema nem se desespere. Se você tem se perguntado se há esperança, hoje é um novo dia para você. A graça de Deus tocará e libertará você. Antes de orarmos, vamos ver a última oração que Deus não pode ignorar. Número 5. A oração da fé. Esta é a oração mais importante que você pode fazer. Nenhuma oração move Deus como aquela feita com fé. Ela contém a chave para obter libertação de Deus. Esta não é uma oração que os cristãos devem fazer de forma mendicante. Hebreus 4,16 diz para você se aproximar do trono da graça com confiança, para que possa receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. A oração da fé é uma oração de petição para mudar sua situação. É uma das orações ousadas que Deus responde. Você entra no seu quarto de oração apoiado em sua convicção sobre a palavra de Deus. Você se firma nas palavras reveladas por Deus
para trazer sua vontade à existência. Essa oração nunca contém um "se". Ela se ancora em proclamações ousadas da Bíblia. Antes de Jesus vir, os crentes não tinham o direito de se apresentar diante de Deus com tal ousadia. Mas após a salvação, o propósito eterno de Deus foi estabelecido em Jesus Cristo. O véu do templo, rasgado no momento da morte de Cristo, simboliza nossa adoção como filhos de Deus e nos concede acesso à sua presença a qualquer hora e em qualquer lugar. Agora você tem acesso ao Pai e, por meio de Jesus e sua fé nele, pode se aproximar de Deus com liberdade e confiança. As bênçãos mencionadas nas Escrituras são seus direitos da aliança. Se você olhar para os personagens bíblicos no Antigo Testamento, verá um padrão de Deus cumprindo sua aliança com eles. Ele também está comprometido em manter sua aliança com você. Você também tem um direito legal na oração. Como filho, você tem direito a uma herança, pois agora é coerdeiro com Cristo por meio da redenção. Esse é o seu acesso ao trono de Deus. Essa abordagem de fé não é orgulho nem exagero. É um entendimento humilde de sua identidade como filho de Deus ao orar. Se Cristo é a cabeça da igreja e todos os cristãos são seu corpo, você pode entrar na presença de Deus Pai com a mesma fé que Cristo tem. Seja o que for que você precise de Deus, você deve pedir com fé, compreendendo as Escrituras. A oração da fé pode curar os enfermos e realizar muitos milagres. Jesus disse que as pessoas pedem e não recebem, porque não pedem com fé. Se você fizer essa oração, verá milagres, montanhas se moverem e correntes se quebrarem. Deus ouve e responde. Seja um clamor por socorro, como o de Pedro enquanto afundava, ou uma declaração de fé, como a dos 3 jovens hebreus. Talvez você ache difícil pedir ajuda a Deus porque se sente fraco e necessitado. Ou talvez pense que seus pedidos de intervenção são insignificantes. A Bíblia lembra você de lançar todas as suas preocupações sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Não há necessidade de pensar que suas preocupações são pequenas ou triviais demais para a atenção de Deus. Você sempre pode correr para seu quarto de oração ao menor sinal de problema. Desde que saiba como se aproximar de Deus em oração, sempre terá sua atenção. Amado, a oração é o segredo para destravar seu avanço, desfrutar de intervenções misteriosas e receber restauração sobrenatural. No entanto, certos fatores preparam suas orações para receber respostas definitivas de Deus. Assim como os ingredientes de uma refeição saborosa, esses elementos enriquecem suas orações para atrair a atenção de Deus. Se você estiver pronto, vamos analisar os elementos que qualificam suas orações para serem respondidas. Número 1. Ore com fervor. Uma oração eficaz deve ser fervorosa. A Bíblia lembra que a expectativa do justo não será frustrada. Quando você ora, deve ter uma paixão ardente e convicção. Isso impulsiona sua oração além da terra, levando-a ao trono de Deus e exigindo sua resposta. Deus quer que você mantenha um espírito zeloso e entusiasmado ao apresentar seus pedidos a Ele. O dicionário descreve o fervor como sinônimo de um fogo em seu interior, um anseio profundo e consistente por algo. Às vezes, seu fervor pode levá-lo a um lugar de gemidos, onde você busca desesperadamente a Deus até experimentar uma mudança. Elias demonstrou essa característica quando pediu a Deus por chuva. Tiago 5:16-18 diz: A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. O fervor
é a intensidade que suas orações precisam se você deseja ver resultados. Ele muda sua atitude em relação à oração, de palavras preguiçosas para uma conexão de coração a coração com Deus. É como se você estivesse em uma luta, exercendo pressão e insistindo na sua vitória. Suas orações sinceras e apaixonadas são dinâmicas e provocam as respostas que você deseja ver. Número 2. Tenha uma expectativa ou um desejo ao orar. Deus não responde você apenas porque você ora, Ele responde aos seus desejos. Antes de orar, você deve ter um desejo, pois Deus comanda seus anjos para responder aos anseios do seu coração. Quando você entra em seu quarto de oração, qual é a sua expectativa? Com o que você deseja sair daquele altar de oração? Que fardos você está derramando diante de Deus? O desejo vem do coração. Por isso, não se trata apenas de palavras, mas de um anseio profundo em sua alma. Deus diz que responderá antes mesmo de você chamá-lo. Isso levanta a questão: a que Deus está respondendo se você não está falando? Deus responde aos seus desejos não expressos. Ele responde ao que está nas profundezas do seu coração, e não apenas ao que você diz. A oração é apenas um meio de vocalizar seus desejos. Vejamos personagens bíblicos que Deus respondeu porque sua expectativa estava alinhada. Em Gênesis 25:21, Isaque suplicou ao Senhor por sua esposa, e Deus o ouviu. Ele orou em favor de Rebeca porque ela era estéril, e Deus lhe concedeu uma resposta. Por meio de seu desejo, ele persuadiu e buscou uma resposta. Sua oração prevaleceu por causa de um profundo anseio que capturou o coração de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, significando que suas palavras devem traduzir seus desejos se você quiser uma resposta de Deus. Jabés também merece ser mencionado quando observamos a transformação em sua vida. Havia algo em Jabés que chamou a atenção de Deus e analisaremos sua oração para que você possa desfrutar das bênçãos que ele recebeu. Suas orações pareciam simples e curtas, mas expressavam um pedido sincero. Jabés tinha uma reputação da qual não se orgulhava. Sua mãe lhe deu um nome que significava dor. Seu nome não parecia anunciar um futuro promissor. Em seu desespero, ele fez uma oração simples, mas profunda, que trouxe uma mudança. O segredo de Jabés estava no tipo de oração que fez. Jabés clamou a Deus com desejo: "Ah, se me abençoares muitíssimo e alargares as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, livrando-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição." Deus atendeu ao seu pedido e o tornou mais ilustre do que seus irmãos. Jabés não teve medo de pedir mais bênçãos. Ele sabia que Deus poderia satisfazê-lo e não hesitou em seu pedido. A Bíblia ensina que se você pedir, receberá. Jabés não parou em pedir bênçãos. Ele pediu a Deus que ampliasse seu território. Nos dias de hoje, isso pode ser relacionado a pedir por maiores oportunidades de negócios, avanços globais na carreira e crescimento nos relacionamentos que Deus confiou a você. Sua oração foi além de si mesmo, expressando um desejo de causar impacto, e Deus respondeu a Jabés: "Se você busca as bênçãos de Deus, mergulhe no propósito dele e no que ele quer fazer através de você, em vez de apenas no que você deseja." Quando suas orações por bênçãos giram em torno da vontade de Deus, ele sempre responde. Uma das maneiras de orar de acordo com a vontade de Deus é orando no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplicas. Quando você permite que o Espírito Santo guie suas palavras em oração, você comunica o propósito de Deus. Ele ajuda em suas fraquezas e fortalece sua determinação em oração, pois conhece o coração do Pai para você. Esse também é o caminho mais rápido para receber respostas de Deus.
Quando o Espírito Santo gera um impulso para orar, não o ignore. Ele está despertando seus desejos para alinhá-los com a vontade de Deus. Muitas vezes, você não responde às direções do Espírito de Deus porque está fixado no que vê e sente. Aquela súbita vontade de orar em uma determinada estação, aquele sentimento inquietante que você não consegue ignorar, é um sinal de que Deus está trabalhando e precisa da sua cooperação para trazer suas respostas. Quando você atende a esse desejo, sente o peso sendo retirado. Isso é um sinal de que suas orações foram eficazes. Seu negócio, sua família e sua carreira são territórios que Deus lhe deu. Ele quer que você impacte sua comunidade e o mundo através dessas áreas. Então, quando você pede bênçãos, Ele as concede livremente. Não tenha medo de pedir mais oportunidades quando orar. Esse é o desejo de Deus para você. Se você aplicar as lições de Jabez e orar como ele orou, isso o levará a um rio de bênçãos de Deus. A corrente amorosa da graça e do poder de Deus o conduzirá por caminhos de alegria, paz e gratidão. Pare e reflita sobre seus desejos. Eles estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida? Ao orar, Deus apressará suas respostas. Algo está prestes a mudar em sua vida. Os anos perdidos e desperdiçados se tornarão um testemunho de glória. Se isso é o que você deseja, continue acompanhando. Depois de orar com fervor e sinceridade, você pode se perguntar o que fazer em seguida. Ainda há algumas coisas que você precisa praticar depois de ter orado. Você deve perseverar e prevalecer em suas orações. Muitas pessoas desistem quando não veem as respostas logo após pedirem. Embora Deus possa responder imediatamente, você precisa entender que esperar faz parte do processo de receber de Deus. Algumas orações exigirão que você continue esperando com paciência, fazendo declarações ousadas, dando passos de fé e orando ainda mais. Você não para até ver sua resposta, você permanece na fé e mantém a resiliência. Enquanto faz isso, verá Deus trazer as respostas aos seus pedidos. Você não deve limitar sua visão ou seus pedidos. Deus deu a Abraão tanto quanto seus olhos físicos puderam capturar. Até mesmo Jesus costumava fazer perguntas surpreendentes antes de curar os enfermos. Suas necessidades eram óbvias, mas ele ainda perguntava o que queriam. Suas visões são poderosas. Se deseja um avanço, visualize-o e mantenha-se expectante. Mantenha sua mente na palavra de Deus e permita que ela fortaleça sua fé nos momentos de desespero. A palavra de Deus e sua vontade coexistem perfeitamente. Sempre que você se fixa na palavra, guarda seu coração com ela ou ora através dela, sempre recebe respostas de Deus. Não deixe as circunstâncias externas determinarem sua fé em Deus. Decida meditar e acreditar somente nas Escrituras e você verá uma mudança drástica em sua vida. Enquanto espera em Deus, você também deve andar em amor. Quando você não demonstra a atitude correta, isso pode bloquear as bênçãos que você deseja ver. O amor é a base de uma oração vitoriosa. Como você trata aqueles ao seu redor enquanto espera suas bênçãos? Marcos 11, 24 a 25 diz: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Deixe de lado aqueles que o feriram, para que Deus possa responder a você. Amigo, você desbloqueou os segredos mais profundos para receber respostas ininterruptas de Deus. Certifique-se de valorizá-los e praticá-los. Se você já está colocando-os em prática e ainda assim sente que suas orações não são respondidas, pode estar se perguntando:
Por que Deus está ignorando minha oração? Se esse for o seu caso, talvez você esteja fazendo orações que Deus ignora ou se agarrando a estilos de vida que impedem suas orações. Vamos ver algumas razões para orações não respondidas. Uma delas é o pecado não confessado. Amado, Deus ignora as orações daqueles que vivem continuamente no pecado. Seus braços não são curtos para salvar você, nem seus ouvidos são surdos para ouvir. Seus pecados criaram um abismo e fizeram com que ele se afastasse. Se você esconde seus pecados de Deus, limita as bênçãos dele em sua vida. O pecado não apenas fecha seu acesso a Deus, mas também o despoja de seus direitos de aliança na oração. Sua ousadia é substituída por um sentimento de autoconsciência e inferioridade. Você sempre se sentirá culpado, porque sabe que não está em retidão diante de Deus. A oração feita nessa condição vem de uma perspectiva derrotada e não de uma proclamação humilde dos seus direitos como filho dele. Se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoá-lo. Deus é amoroso e não guardará seus pecados contra você se você confessar e se arrepender. Ele está pronto para perdoar e ouvir suas orações se você abandonar o pecado e se apegar a ele. 12 Crônicas, 7:14-16 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De agora em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre ali. Hoje, elimine tudo o que o afasta da presença de Deus e impede suas orações. Que pecado facilmente o atrai? Deus pode libertá-lo e dar-lhe uma nova vida se você estiver pronto. Você pode começar sua jornada para receber respostas de Deus se escolher viver uma vida santa e justa. A dúvida é outra razão pela qual os cristãos são derrotados na oração. Você se apresenta diante de Deus sem confiança ou certeza de que Ele pode fazer o que você pede. Mesmo enquanto ora, fica se perguntando se Ele está ouvindo. Quando você ora com dúvida, acaba se convencendo a não ter fé e fecha a porta para que Deus ouça suas orações. A Bíblia descreve os que duvidam como instáveis, como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Essas pessoas não podem receber nada de Deus porque lhes falta fé nele. Deus também pode permanecer em silêncio diante de suas orações quando não for o momento certo. No entanto, isso não significa que ele não lhe dará o que deseja. É uma maneira sutil de dizer que ele está preparando o melhor para você. É por isso que você deve sempre buscar a vontade de Deus e focar em orar para que seus desejos se tornem realidade. Ao permitir que o Espírito Santo tome o controle, você começará a desfrutar de respostas às suas orações. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante da Tua presença hoje com gratidão e adoração ao Teu santo nome. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, maior que os maiores e mais alto que todos. Trago o meu louvor diante de Ti hoje, pois só Tu és digno da minha adoração e gratidão. Quando me lembro das Tuas obras poderosas, meu coração se enche de alegria e gratidão a Ti somente. Meus inimigos já teriam me destruído há muito tempo, se Tu não tivesses intervido para me resgatar. Obrigado, meu Criador. Recebe todo o meu louvor hoje e para sempre. Obrigado, Senhor, por me ensinar o mistério da oração. Tu és o amante da minha alma. Mostraste-me o caminho para desfrutar de avanços, cura e ajuda divina. Sou grato porque me iluminaste sobre como permanecer vitorioso sobre o inimigo.
Deus misericordioso, meu coração clama pelo teu perdão e restauração, sabendo que só tu podes me purificar dos meus pecados e renovar meu espírito. Confesso meus pecados diante de ti com total entrega e humildade de coração. Não obedeci aos teus mandamentos como deveria. Peço a tua misericórdia sobre minha vida hoje. Segundo o teu amor infalível, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Santifica-me com o precioso sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão dos meus pecados. Peço o teu perdão hoje, assim como perdoo aqueles que me ofenderam de alguma forma. Repito o clamor do salmista por renovação. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, transforma-me de dentro para fora. Remove as manchas do pecado e enche-me com o teu Espírito Santo, para que eu possa andar nos teus caminhos e viver segundo a tua vontade. Não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria. Não te agradas de holocaustos. Ajuda-me a entregar meu coração a ti, para que minhas orações sejam respondidas. Tu és o meu grande libertador. Peço a tua ajuda, Senhor. Apego-me à tua promessa de restauração. Tu vês a profundidade da minha necessidade e os desafios que enfrento. A tua palavra nos assegura em Mateus 7:7-8 que, se eu pedir, me será dado. Se eu buscar, encontrarei. E se eu bater, a porta será aberta. Entrego meus fardos a ti. Por favor, sê a minha força. Oro por tua orientação, provisão e avanço em todas as áreas da minha vida afetadas por estas dificuldades. Jesus, resolve o problema e dá-me paz. Ajuda-me a encontrar conforto e força ao saber que tu estás comigo. Ensina-me a confiar no teu amor infalível e a depender do teu entendimento. Disseste em Josué 1:5 que alguém ao teu lado é mais forte do que aquele que está contra nós. Minha fé é fortalecida porque tu sempre estás ao meu lado. Então confio que me ajudarás. Sei que estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Quero viver para ti todos os dias da minha vida. Ajuda-me a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Dá-me a graça de meditar nela. Que seja o meu deleite durante todo o dia e que torne o meu caminho próspero. Ao orar segundo a tua palavra, apressa as minhas respostas. Pastor da minha alma, busco direção apenas em ti. Humildemente peço tua ajuda para tomar uma das decisões mais importantes da minha vida, pois não sei como fazê-lo sem ti. Por favor, dá-me direção e sabedoria para que eu possa alinhar meus planos com o teu propósito. Ajuda-me a sempre entregar meus desejos e planos a ti. Dá-me calma e serenidade para cada decisão, grande ou pequena. Deus, concede-me paciência, mesmo se o caminho parecer longo, e impede-me de tomar decisões precipitadas. Quando me instruíres, dá-me a graça de obedecer conforme ordenares. Lembra-me de que os teus planos para mim são de bem e não de mal. Enquanto me preparo para iniciar uma nova carreira, guia-me através do teu plano e dá-me a convicção para permanecer no teu caminho, independentemente dos desafios que meu trabalho possa trazer. Oro por tua presença constante e sabedoria enquanto sigo esta jornada profissional. Ajuda-me a confiar em ti e a não depender do meu próprio entendimento. Tu és o Pai de todas as bênçãos. Clamo a ti como Jabez hoje e peço que me abençoes. Por favor, alarga minhas fronteiras e faz de mim um testemunho vivo da tua bondade. Cerca-me com o teu favor, conhecimento, sabedoria, paz e sucesso em tudo o que me chamaste para fazer. Hoje, recebo o espírito de excelência para causar um impacto global
e trazer honra ao teu nome. Que eu seja uma luz neste mundo de trevas, glorificando-te através do meu estilo de vida. Que o mundo veja Jesus através do impacto que eu tiver em suas vidas. Senhor, ajuda-me a oferecer-te um coração quebrantado e contrito, que seja agradável aos teus olhos. Que o meu arrependimento seja genuíno e me leve a uma vida de obediência e devoção a ti. Espírito Santo, entrego-me à tua vontade. Ensina-me a adorar o Pai em espírito e em verdade. Peço que me ajudes em minha fraqueza, enquanto oro, toma o controle e intercede por mim. Pela fé, entro nos meus avanços e na minha cura, em nome de Jesus. A tua palavra diz que se eu decretar algo, isso será estabelecido. Desfruto da misericórdia de Deus na minha família, na minha carreira e nos meus relacionamentos. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pelo teu poder divino, resisto a toda tentação que me impede de ser ouvido por ti em oração. Proclamo a ajuda de Deus sobre minha vida. Sou abençoado. Minha família e meus entes queridos estão sob a proteção de Deus hoje. A cura é minha herança como teu filho. Portanto, sou livre do domínio da enfermidade e da doença. Pelo teu precioso sangue, tomo posse da minha plenitude e libertação. Quebro todas as correntes do diabo sobre minha saúde. Recebo fé para fazer o que antes eu não podia. Ao fazer estas proclamações, todo desconforto no meu corpo dá lugar à paz. O poder de Deus está presente para renovar o meu espírito, alma e corpo hoje. A tua palavra diz que as aflições não se levantarão novamente. Eu creio e abraço minha liberdade da enfermidade. Oro por todos os entes queridos que precisam dessa cura. Eles receberão sua libertação em nome de Jesus. Levanto-me contra todo inimigo que resiste às respostas das minhas orações hoje. Que todo aquele que me amaldiçoa seja amaldiçoado e que aqueles que lutam contra mim enfrentem condenação eterna. Senhor, peço que te levantes e lutes por mim. Concede-me vitórias extraordinárias para a glória do teu nome. Louvo-te pela graça da oração e súplica. Alinha todos os meus desejos à tua vontade e traz respostas rápidas às minhas orações. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e pelo teu amor infalível. Que a tua graça me sustente enquanto caminho contigo. Obrigado por me ouvir e me responder. Em nome de Jesus eu oro. Amigo, Deus ouve você e responderá ao seu pedido de longa data. Enquanto você permanece na fé, há alguém de quem precisa estar ciente, seu inimigo, Satanás. Deus ouve e envia suas respostas quando você ora, mas o inimigo também resiste às suas bênçãos. Os dominadores das trevas são seus agentes e eles tentam sequestrar seus milagres. Essa revelação não é para que você tema ou se preocupe. Você sempre tem a vitória sobre ele. Do 2 Coríntios 10:4 diz: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é a sua arma contra o diabo. Continue resistindo a ele e você vencerá a batalha. Amado, você também deve enfrentar o pecado, pois ele o mantém afastado de Deus. Muitos cristãos se concentram em resistir às tentações, em vez de pedir a Deus que os mantenha longe das coisas que os tentam. Embora as tentações sejam comuns à humanidade, se Deus o libertar daquilo que o tenta, você não precisará se preocupar com o pecado. Mateus 6,13 diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Hoje, você também deve praticar essa oração essencial todos os dias ao acordar. Peça a Deus que o livre do mal e você experimentará libertação. Obrigado por se juntar a mim nesta oração. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém e comente abaixo seus pensamentos para hoje. Que sua vida seja cheia
de paz e prosperidade. Deus o abençoe.